Olá, 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 aqui quem vos fala é Luciano Peixoto. Eu falo mais uma vez em nome da Previsul, escritório especializado na busca e concessão de benefícios previdenciários junto ao INSS. Hoje nós estaremos falando sobre o tema pensão por morte. O que é a pensão por morte? A pensão por morte é o tipo de benefício pago aos dependentes do segurado em caso de óbito. Quem são os dependentes? Os dependentes nós dividimos eles em três tipos de classe. A primeira classe são cônjuge, companheiro, companheira, filhos menores de 21 anos não emancipado e aqueles filhos de qualquer idade inválido que dependem do pai ou da mãe. Quando nós falamos companheiro e companheira, nós estamos falando sobre a questão da união estável. São aquelas pessoas que convivem juntos, mas não são casados, nem no religioso e nem no civil. Ou seja, convivem, mas não são casados, chamado união estável. Questão de filhos não emancipados. A partir de 16 anos de idade, os menores podem pedir a emancipação no cartório, tá? Ou seja, a partir de 16 anos eles pedem a emancipação e passam a ter capacidade civil. Logo, não demonstram ser dependentes do segurado. E a questão de filhos inválidos, aí é qualquer idade, tá? Qualquer idade vai fazer jus a esse tipo de benefício. A segunda classe seriam os pais, tá? Lembrando que na primeira classe, cônjuge, companheiro ou companheira e os filhos não precisam demonstrar a dependência econômica, tá? Essa dependência ela já é presumida, ou seja, presume-se que fazem dependência do segurado, são dependentes do segurado. A segunda e a terceira classe tem que comprovar a dependência. No caso dos pais, por exemplo, tem que comprovar que aquele pai ou aquela mãe ou os pais dependiam do filho, que era o filho quem pagava as contas de casa, que era o filho que fazia o mercado, era o filho que pagava uma água, uma luz, ou seja, tem que comprovar que a falta daquele filho vai afetar economicamente o lar, ou seja, eles dependiam financeiramente, economicamente daquele filho. E a terceira classe são a classe dos irmãos, tá? O pai e a mãe faleceu, o camarada não é casado, não convive com ninguém, ele só tem um irmão ou dois irmãos, ou seja, ele convive com os irmãos. Esses irmãos, em caso de óbito do segurado, também podem fazer jus a esse benefício. Irmãos entram na mesma classe dos filhos, tá? Menores de 21 anos, não emancipados ou deficientes de qualquer idade. Recentemente tivemos a Lei 13.135 de 2015, que ela veio para fazer algumas alterações no benefício pensão por morte. Tá? Dentre as alterações que nós tivemos, as duas mais importantes, de maior relevância, é a questão da quantidade de contribuições que tem que ser vertidas para o INSS e o tempo de união estável ou casamento. Tá? A questão das contribuições, ela veio dizendo o seguinte, até antes dessa lei não precisava de carência, então o camarada começava a trabalhar hoje na empresa, se amanhã, dia seguinte, ele sofresse qualquer tipo de acidente na empresa e viesse a óbito, os dependentes já estavam segurados com esse tipo de benefício. Essa lei ela veio mudar na questão seguinte, tem que ter no mínimo 18 contribuições vertidas para o sistema, vertidas ao INSS. Tá? Ou seja, tem que ter no mínimo 1 ano e meio pago ao INSS. Esse 1 ano e meio, ele não passa-se a aceitar esse 1 ano e meio a partir de completar 1 ano e meio. Por exemplo, o camarada trabalhou 3 anos na primeira empresa, saiu dessa empresa, gozou do seguro-desemprego, depois arrumou outro emprego. O segundo emprego ele ficou 1 mês e veio a óbito. Ele tem 1 mês nessa empresa, mas somado aos outros 3 anos, ele tem 3 anos e 1 mês. Ele não tem apenas 18 meses, ele tem 3 anos e 1 mês. Então, logo, ele fará jus, os dependentes farão jus a esse benefício. A segunda questão é a questão da convivência, tá? Convivência ou casamento, tem que ter no mínimo 2 anos. Então, inclusive até a gente aconselha, tá? O pessoal aí que às vezes convive em união estável. Galera, um conselho, vá até o cartório de registro civil e faça uma declaração de união estável, tá? Faça uma declaração.
Inclusive, se você já estiver convivendo há mais tempo, peçam que o cartorário faça uma declaração de união estável com data retroativa, para que vocês não tenham problema na hora de solicitar esse tipo de benefício junto ao INSS. Casamento é a mesma coisa. Casou, a partir de 2 anos de casamento já vai ter direito, tá? Se tiver menos de 2 anos, o INSS não vai conceder o benefício pensão por morte. O que acontece, tanto no casamento quanto na união estável, se a pessoa estiver junto há mais tempo, porque às vezes é comum, a pessoa convive 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de união estável, e depois ela resolve casar. Aí ela casa, a partir daquela data começa a se valer a partir daquela data, a data do casamento. E o INSS ele não vai entender, tá? Ele vai dizer que você tem 1 mês, 2 meses, 6 meses de casamento e não 2, 3, 4, 5 anos, como você alega que tem. Aí cabe entrar na esfera judicial, tá? Contratar um bom advogado especializado em direito previdenciário e entrar com uma ação pedindo reconhecimento dessa união estável anterior ao casamento para fazer jus ao benefício. Outra questão importante que essa lei veio para regulamentar é que até então, até um tempo atrás, a pensão por morte paga ao cônjuge ou ao companheiro sobrevivente era vitalícia, tá? Ou seja, não tinha prazo para terminar. A pessoa podia ter 18 anos, 20 anos, 23, 25, qualquer idade. A pessoa faleceu, faria jus ao benefício vitalício, ou seja, até o final da sua vida. Essa lei ela veio para regulamentar, tá? Nós temos uma tabela até aqui que eu vou estar passando para vocês como ficou essa questão, tá? Então, vamos lá. A pessoa com menos de 21 anos de idade, tá? Ou seja, aquela pessoa que casou com 18, 19 anos de idade, ela vai ter direito à pensão? Vai. Por quanto tempo? 3 anos, tá? Durante 3 anos vai receber pensão. Eu tenho entre 21 e 26 anos, então eu tenho 21, 22, 23, 24, 25 anos de idade. Eu vou receber por 6 anos. 27 e 29 anos, 10 anos. 30 a 40 anos de idade, essa pessoa vai receber por 15 anos. Entre 41 e 43 anos de idade, 21 anos, 20 anos aliás. E a partir dos 44 anos é que ela passa a se tornar vitalícia, certo? Então, galera, hoje as nossas dicas foram essas sobre a pensão por morte, tá? Espero ter ajudado vocês. O nosso WhatsApp é o 41 97 96 45 13. Se você tiver mais alguma dúvida em relação a esse benefício pago pelo INSS, pode nos mandar a sua mensagem que nós teremos prazer em respondê-la. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção e fiquem com Deus.